Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As doenças cardiovasculares são líderes de mortalidade no Brasil. Entre as mais comuns estão os ataques cardíacos. Estimativas apontam que são registrados cerca de 400 mil casos anuais de infarto e que a cada 5 a 7 casos, um termina com a morte do paciente. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, foi-se o tempo em que os homens sofriam mais infartos do que as mulheres. Nas últimas 3 décadas, houve um crescimento de 62% na mortalidade de mulheres de 15 a 49 anos, por conta do infarto. Por que cresceu o número de mulheres jovens com problemas cardiovasculares? Os infartos são mais fatais em mulheres do que em homens? É possível identificar sintomas? E o que fazer? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico cardiologista do Hospital Moriá, Dr. Marcelo Sampaio. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Marcelo. Olá, é um prazer estar aqui para a gente tratar um tema tão importante. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Caterina Schutt. Caterina, historicamente foi atrelado aos homens o maior risco de infarto, mas essa realidade tem mudado e assustado, não? Olá, Celso, obrigada pelo convite. Oi, doutor Marcelo. Sim, Celso, a realidade mudou. Tradicionalmente, as mulheres eram menos afetadas por esse tipo de problema, porém agora estão enfrentando um aumento semelhante ao observado nos homens. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou dados mostrando que o Brasil registrou um aumento de cerca de 62% nas mortes de mulheres entre 15 e 49 anos, devido justamente a infartos, no período de 1990 a 2019. E na faixa etária de 50 a 69 anos, o número de casos cresceu quase 17%. Agora, doutor Marcelo, antes de entender, os principais motivos dessa alta, gostaria que o senhor explicasse o que é um ataque cardíaco e quais os principais sintomas. O ataque cardíaco ele está relacionado com o fechamento, com a oclusão, com a obstrução por um coágulo da artéria coronária. Essa artéria coronária irriga o músculo cardíaco e é fundamental para a nossa manutenção da nossa vida. E quando nós temos essa obstrução, isso acontece, depois vamos ver os fatores de risco envolvidos, nós temos o ataque cardíaco. Clinicamente, isto é a definição do infarto. A obstrução de uma das artérias coronárias, nós temos 3 que leva a esse infarto, a esse ataque cardíaco. O principal sintoma é dor no peito. Mas aqui eu queria abrir um ponto que é justamente na mulher nós temos algumas características diferentes. A mulher pode ter dor no peito quando infarta, mas ela também tem outros sintomas, e são sintomas chamados atípicos. Ela pode ter uma dor na região do estômago, ela pode ter uma dor na região das costas, ela pode não ter dor, ela pode só ter náusea, ela pode ter tontura, pode ter cansaço, ou seja, é muito frequente sintomas que não estão vinculados à dor no peito quando a mulher tem um ataque cardíaco. Agora, doutor Marcelo, a incidência vem crescendo entre o público feminino, O que torna as mulheres mais vulneráveis aos problemas cardiovasculares, especialmente as mais jovens? Celso, eu gostaria aqui de chamar a atenção porque a gente está crescendo nas 2 faixas etárias. De 15 a 49 anos, quando a gente fala 15 anos, é algo surpreendente. E também na faixa etária de 50 a 69 anos, onde cresceu, no período de 30 anos, 176%. Mas vamos entender por que as faixas mais jovens estão crescendo. Elas estão crescendo porque nós temos alguns fatores importantes que podem explicar isso. Por exemplo, o cigarro. As mulheres mais jovens, a gente vê que tem uma incidência muito grande de tabagismo, desse vício, que é um vício realmente que provoca a formação das placas gordurosas, provoca o rompimento dessas placas. Nós temos a questão dos anticoncepcionais, que é muito frequente nessa faixa etária, que também é um fator de risco que forma coágulos. Por isso que em geral, a gente está muito associado às mulheres que usam anticoncepcionais com a incidência de infarto. E, finalmente, a questão do estresse que a mulher vem sendo submetida numa sociedade contemporânea, seja o estresse profissional, seja o estresse social, seja o estresse familiar. E também, infelizmente, um crescimento da posição de sedentarismo
das pacientes mulheres mais jovens, elas não estão encontrando muito tempo para atividade física ou não estão priorizando. Então, quando você analisa esses 4 fatores e essas condições, a gente tem aí uma certa explicação de por que cresceu na faixa de idade mais jovem, mais precoce. Doutor, a falta de conhecimento delas sobre os sintomas as leva a procurar tardiamente um médico e, consequentemente, a terem um pior desfecho. As mulheres podem ter sintomas diferentes daqueles apresentados por homens? Exatamente. O sintoma clássico é a dor no peito, mas ela pode ter outros sintomas e, às vezes, até não ter nada, nenhum sintoma específico e ter, às vezes, um mal-estar. Hoje não levantei muito bem, hoje eu estou meio tonta, algo muito vago. Por isso que a gente recomenda e dá essa seguinte orientação. Toda mulher que apresentar um sintoma que não melhore em 30 minutos, seja de qualquer ordem, e principalmente que nunca sentiu esse sintoma, deve procurar atendimento médico. Por que eu reforço isso? Porque no caso do infarto, quanto mais rápido, quanto mais imediato você é tratado, menos risco você vai ter e você vai conseguir reverter esse infarto. Você não vai ter sequelas desse infarto. Por isso que é muito importante, ao sinal de qualquer dor, principalmente no peito, ou ao sinal de qualquer sintoma que não passe em 30 minutos, procure de imediato atendimento para que você esclareça a origem desse sintoma. Doutor, a menopausa costuma ser um marco para a saúde feminina. A incidência e a prevalência aumentam a partir desse período? Caterina, essa pergunta é ótima. Por quê? Antes da menopausa, a mulher tem uma proteção estrogênica. O estrógeno é uma proteção em relação às doenças cardiovasculares, principalmente as doenças das coronárias. Na medida exata que a mulher vai perdendo a produção estrogênica habitual, ou seja, ela vai entrando na menopausa, ela perde essa proteção e, com isso, a incidência aumenta rapidamente. A partir dos 65 anos, a mulher tem uma incidência muito maior do que o homem em relação ao infarto, justamente pela essa perda do estrogênio por ter entrado na menopausa. Então, as mulheres precisam se preparar para esse momento, precisam fazer avaliações periódicas e, principalmente, valorizar seus sintomas nesta faixa etária. Doutor Marcelo, é claro que o infarto muitas vezes pode ser silencioso e há quem nem desconfie de se tratar de um problema tão grave, né? É possível identificar os sinais? Há sintomas menos conhecidos de um ataque cardíaco? Celso, impressionante como às vezes chega até nós mulheres que apresentaram infarto e não sabiam disso. A gente vai identificar através de um exame, que é o eletrocardiograma, ou através de um ultrassom do coração, que é o ecocardiograma. Obviamente, há uma incidência de 10 a 15% de todos os infartos não são acompanhados de sintomas. E é por isso que a gente reforça a necessidade de um check-up periódico a partir de 40, 45 anos de idade para a mulher e, principalmente, um controle muito forte dos fatores de risco, a pressão alta, o diabetes, o colesterol. Se você fizer isso e fizer avaliações periódicas, você vai detectar qualquer tipo de infarto silencioso e, mais do que isso, você vai conseguir evitá-los. Doutor, a mudança de hábitos deve ser o principal foco em uma estratégia para a prevenção do infarto? E homens e mulheres podem seguir a mesma rotina de prevenção, com exercícios físicos e alimentação saudável? Exatamente, Caterina. A gente tem aqui uma orientação bem básica, que é em relação à prática de atividade física. Hoje o recomendado são 150 minutos por semana, não é muita coisa. Nós falamos muito de andar, das caminhadas que sejam feitas no plano, mas de maneira regular. Não há necessidade, claro, se você for para uma academia é muito melhor, mas se você quiser só caminhar, você já vai estar fazendo uma boa parte de prevenção em relação à atividade física. A dieta é fundamental, evitar alimentos gordurosos, reduzir a ingestão de carboidratos, dê preferência aos grelhados, dê preferência às frutas, aos vegetais, às saladas, verduras e legumes, e com isso você vai estar contribuindo, tanto com dieta quanto com atividade física, para uma boa prevenção. Doutor, é importante deixar claro que tanto para os homens quanto para as mulheres, as doenças cardiovasculares merecem muita atenção e cuidado. Por isso a importância das avaliações cardiológicas periódicas, principalmente quando há fatores de risco envolvidos. Exatamente. Aqui eu vou elencar os fatores principais
que são a pressão arterial, então manter uma pressão arterial em torno de 12/8 e principalmente medir a pressão arterial de uma maneira constante e regular. O colesterol também, nós temos o colesterol bom, que é o HDL, esse tem que estar sempre mais elevado, e temos o colesterol ruim, que é o LDL, tem que estar sempre baixo, e hoje temos um número de referência abaixo de 100, para que a gente, para o LDL, tenha uma prevenção. Temos a questão do açúcar no sangue, que é a diabetes. Tomar muito cuidado com as pessoas que estão já pré-diabéticas, com as glicemias acima de 100, essas têm que realmente tomar um cuidado especial. Não podemos deixar aqui de falar da obesidade, que hoje ela é um fator de risco em nosso país muito importante e, infelizmente, principalmente concentrado nas mulheres. A obesidade hoje leva a doenças cardíacas, leva ao ataque cardíaco, leva também ao AVC e deve ser combatida. O cigarro, ele tem que ser eliminado, porque ele sabidamente aumenta em 5 vezes para a mulher a incidência de infarto. E também álcool, drogas ilícitas, essas nem se falam, também devem ser combatidas. Então, se você tratar bem esses fatores de risco e levar uma vida saudável, você com certeza vai estar evitando um ataque cardíaco. A tecnologia dispõe hoje de ferramentas que podem ajudar as pessoas a se prevenir de um possível mal, como os smartwatches, né? A tecnologia hoje no relógio de pulso permite que você faça um eletrocardiograma. Isso é válido, doutor, essa informação? São úteis, principalmente porque medem pressão, podem dar um nível de batimentos e eles podem apontar pequenos desvios. Obviamente, tudo tem que ser discutido com um médico de referência e não se deve tomar nenhuma atitude própria baseada em algum alerta desses relógios. Por isso que o médico tem que estar muito próximo. Também esses Apple Watches, esses relógios inteligentes, eles podem ajudar também na atividade física. Eles controlam bem a atividade física, número de passos que se dá ao longo do dia, quanto de calorias se perdeu. Também na dieta, você pode também fazer programas disso. Então, a tecnologia, com certeza, ela está a nosso favor. Mas é preciso saber usá-la e é preciso muito ter uma boa interpretação, e aí um profissional médico, uma nutricionista, realmente fazem bem a sua parte. Doutor Marcelo, o ataque cardíaco sempre foi associado às pessoas idosas com doenças crônicas, como a hipertensão, por exemplo. Porém, isso não significa que pessoas mais jovens, mesmo as mais saudáveis, estejam isentas de risco. Exatamente, Caterina. Hoje a gente tem observado detalhes, eu queria aqui chamar a atenção, porque as jovens estão tendo infarto. Porque fumam muito, bebem muito, usam às vezes droga ilícita, e a cocaína é realmente um dos fatores que a gente chama muito a atenção, e esses comprimidos também de êxtase, todas essas drogas novas também estão muito fortemente correlacionadas. Os anticoncepcionais, que também fazem a diferença nessa faixa etária, o estresse, né? A gente tem observado que os jovens hoje são submetidos a determinadas condições que geram estresse muito forte. E nós temos infarto, que é um infarto sem lesão, sem obstrução, só por espasmo. E ele está nitidamente associado ao estresse. E eu queria aqui chamar a atenção para uma condição que é aquele infarto da perda de um ente querido, que está associado, às vezes, com uma tristeza muito forte, com uma melancolia muito forte. Também acontece em mulheres frequentemente, e isto é por conta dessa situação do espasmo, do fechamento da artéria coronária. Muito bem, eu acho que para alertar as pessoas que querem fugir de um possível infarto, o senhor já ressaltou aqui que tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e o sedentarismo aumentam o risco de infarto nas mulheres e também nos homens, né, doutor Marcelo? Exatamente, e eu gostaria de encerrar falando uma coisa muito importante. A saúde não bate à sua porta. Você sempre tem que fazer um movimento em busca dela. Você tem que sempre estar fazendo ativamente atividade física, controlando a sua alimentação, fazendo seus exames periódicos, medindo a pressão, medindo a glicemia, medindo o colesterol. Aí, se você faz esse movimento, se você é proativo, você vai ter o bem maior, que é a saúde. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações, os esclarecimentos do médico cardiologista do Hospital Moriá, doutor Marcelo Sampaio. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.
E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Caterina Schutte. Obrigado, Caterina. Muito obrigada, Celso, doutor Marcelo. Foi um prazer participar desse podcast, especialmente para falar desse tema tão importante nesse momento. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Diago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!